Cumprimento de cavaleiro. Deixa o volume tá baixo, filho. Só deixa isso. Entra na minha. Só um minutinho também, para fazer um pouquinho para nós, talvez. Aqui a gente vai fazer assim, então, né? Eu vou ler. E aí, quando as pontuações, você vai falando também. Na hora que eu estiver lendo, tá. Porque eu não sei onde eu tenho que parar para pode ler o inteiro aqui. Essa daqui que está 5, vídeo fiscal. Mas aí você vai ler primeiro essa, né? Essa toda. Essa daqui tá vendo? Porque aqui, ó, na verdade é o que você vai ler. Aí aqui que tem as pontuações, mas é mais fácil seguir. Agora aqui eu já começo a gritar. Entendi. Entendeu? Eita. Deixa eu abaixar, porque eu pago muito. Bom dia, Ivani. Bom dia, Lilian. Bom dia, Mike. Bom dia, Elaine. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Um bom início de domingo e que nós possamos fazer uma boa leitura, uma boa reflexão do Evangelho de hoje. Como sempre, o Evangelho é uma fonte de lição para a nossa vida, é uma lição de moral que a gente, aos poucos, vai conseguindo inserir, né, na nossa vida. Sim. E talvez, quem sabe, aos poucos, e colocando em prática, porque é difícil, não o Evangelho em si, mas a transformação que ele obriga a nós. Essa fé movimentada, essa transformação movimentada, ela é muito difícil. Ela é difícil. É o nosso termômetro, que todo dia nós acordamos, aí a gente precisa agradecer, né, por mais um dia aqui nessa morada. E ao mesmo tempo, nesse agradecimento, nós entender, né? Conseguir entender. Entender, eu acho que é a parte menos difícil. O mais difícil é colocar em prática, porque a gente já tem um vício, a gente já traz o vício desde pequeno de algumas coisas que nós precisamos mudar, não é? E essa é a oportunidade que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Com certeza. Quer fazer a prece, filho? Isso, vou. Bom, vamos fechar os olhos e trazer a imagem de Jesus. Através dessa imagem, elevar o pensamento, porque só chega ao Pai através de Jesus. Pedir para que Ele nos envolva com uma luz muito suave que Ele tem em sua atmosfera, para que nós possamos refletir bem sobre a leitura de hoje, pedir força aos nossos amigos espirituais, para que nos ajude e nós, por si mesmo, através de nossa boa vontade, a ajudar eles. Porque você ajuda e os céus te ajudará.
você tem que fazer a sua parte para poder sair tudo bem. Vamos respirar bem fundo. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto o Evangelho desse lar. Essa releitura maravilhosa, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, um bom domingo. Bom dia. Bom a dia. todos. Tem algumas... Quando nós estávamos na releitura do Evangelho presencial dentro da casa, né, o pessoal aí estava acostumado, nós estamos acostumados a sempre fazer anotações. Aí eu e o Damião, nós montamos um PowerPoint e colocamos em vídeo, algumas pessoas gostam, né? E lá tem assim alguns trechos do Evangelho e algumas pontuações que nós vamos estar falando. Alguns questionamentos, algumas perguntas para a gente estar refletindo e algumas imagens. Eu já coloquei cedo e depois quem quiser tá dando uma olhadinha. Na verdade a gente vai falar aqui, né, filho? Vamos lá? Bom, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente não tem dois deuses, não é verdade? E o Deus a que ele se refere, o segundo, são os bens materiais que a gente dá tanto valor, não é? Os bens materiais não podem estar no mesmo nível que Deus, não é? Sim. Porque Deus, o que Ele faz pela gente, o que Ele deixa para a gente é só um empréstimo, não é? A gente depende das coisas que a gente tem aqui, mas a gente não pode viver para elas. Então a gente tem que saber separar as coisas. Sim. Tá? Sim. Então eu vou dar o início aqui. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois deuses, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um, desprezará o outro. Não poder servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamão. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem aproximou-se dele e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe o jovem. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala assim, não, ó quantos não, nós já passamos por alguns capítulos, né, que nós estudamos isso, que tudo era não faça isso, não faça aquilo. É como se o pai sinalizasse um grande semáforo falando para nós, para, não é esse o caminho. Quando ele fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e tua mãe. Ele está falando com uma bandeira enorme. Não sairás da lei do amor, né, Damião? Não desvie da lei do amor, porque quando você não desvia da lei do amor, você é incapaz de fazer qualquer uma dessas coisas, né? E assim, ele questiona também, quem é seu pai? Nós estamos honrando o nosso pai? Nós estamos honrando a nossa mãe?
nós estamos nos acolhendo, amando a nós mesmos, né, filho? Porque o adultério, tem gente que acha que o adultério, ele é Sim. feito, o adultério por pensamento, Sim. ele é pior ainda. Sim, e é de uma forma abrangente, porque na verdade eu tenho um grande amigo, uma grande amiga, e dependendo das emanações que eu faço, ou dos pensamentos que eu posso estar destilando, como diz, as costas dessa pessoa, é uma forma de adultério, né? E outra coisa, não matarás. Às vezes, quando uma pessoa está com muita raiva do outra, ela fomenta pensamento. E o pensamento, ele é mais rápido que a velocidade da luz. Ela mata em pensamento. O pensamento, você montou a cena e executou. Aquela pessoa já está morta. Então, assim, novamente o Evangelho vai falando para nós, olha, lembra, temos uma lei do amor, né? Então, assim, não use de adultério com seus amigos, com a sua família, com nada disso. Utilize a lei do amor, né? E ele também volta a falar, você está se honrando, se cuidando, você está honrando ao seu pai, você está honrando a sua mãe. A gente sempre tem que partir, se nós não mandamos emanações das pessoas, é porque essa emanação não está em você. Então, nós sempre partimos do pensamento e da reflexão se você está cuidando de si mesmo. Primeiramente, né, Damião? Porque se você não consegue se cuidar, vai ficar difícil, porque tudo que está em sua volta depende de como você se encontra naquele momento. E o Damião falou, e é verdade, o pai não condena a riqueza. Não. E é necessário, para a nossa sobrevivência, a alimentação e tudo. O que existe, na verdade, é que muitas vezes as pessoas que elas vêm com uma situação econômica muito boa, não todos, mas usar a riqueza, quem é rico, usar a riqueza para o bem. É por isso que a riqueza ela é emprestada para você. Para que você. Nada é nosso. Para que você possa ajudar aqueles que precisam. Porque se todo mundo nascesse na mesma situação financeira, não haveria o desenvolvimento da inteligência da pessoa. Moral. Inteligência moral, inteligência mesmo, porque... Ia ficar todo mundo estacionado, porque eu não preciso nem ir na esquina para ter meu dinheiro. Você já reparou que a situação financeira de uma pessoa com poder aquisitivo menor? Sim. Ela vai ter que pensar no que ela vai fazer para poder sobreviver, para poder se sustentar. Sim, tudo é uma aprendizagem. Às vezes nós nos iludimos, né, Damião? Me corrija se eu estiver errado. Porque assim, às vezes nós temos uma falsa ilusão, lógico, é gostoso e é bom. A pessoa não está esquentando a cabeça com a questão financeira, não estou falando isso. É o que eu falei. Todos nós precisamos sobreviver. E vamos conversar um pouquinho dessa retomada, né? Dessa retomada de força para lutar por aquilo que você precisa. Nós vamos chegar lá. Todos nós precisamos sobreviver, sim. Mas o Evangelho nos fala que uma das maiores provas reencarnatórias, né? É a riqueza. É a riqueza. E a beleza. É a riqueza e a beleza. E assim, toda pessoa que é rica, ela é feliz. Não. Não é. Nós não devemos associar a riqueza com a felicidade, nem a pobreza com a tristeza. Isso é toda uma situação que a gente vai estar falando com calma. Bom dia para o Celso, meu querido. O Mike, eu falei. Bom dia, Jupiara. Bom dia, pessoal. Eu vou quando vocês escrevem, viu, gente? Que não dá para visualizar todo mundo aqui. Bom dia, Laura. Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos lá, continua. Continuando, tá no item 2. O jovem lhe respondeu: tudo isso tenho guardado. O que me falta? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se muito triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E vos digo ainda mais,
é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25. E Marcos capítulo 10, versículo do 17 ao 25. Mas ele não está aqui, a gente tem que entender uma coisa. Foi o que nós acabamos de falar. Que ele não condena, né? Ele não condena. E aqui é uma forma, uma metáfora, né? Uma simbologia que ele está dando. Por quê? Você não tem que pegar as coisas que você tem e sair distribuindo e acabar com o que te foi emprestado. Por quê? Porque também seria uma falta. Mas ele usou isso aqui como exemplo, porque tem gente que é tão avarenta, tá? Sim. E que dá tanto valor para as coisas que tem materialmente, que esquece dos outros, tá? Alegoricamente, ele está falando, por quê? Se eu sou uma pessoa de posses, de condições, e tem muita gente que depende daquilo que eu tenho, eu não posso sair distribuindo, porque eu vou estar faltando com a caridade também. Se você tem várias posses, você pode fazer empregos justos, você pode beneficiar uma entidade com doações sem mostrar, né? Eu vou dar com uma mão e vou ficar me exibindo. Eu posso disponibilizar empregos justos, bem pagos. Eu posso fazer daquela riqueza uma distribuição justa e fornecer aos meus irmãos possibilidades de melhoria. Eu posso doar tanta coisa que a pessoa pode fazer, só que, então assim, em nenhum momento é condenada a questão da riqueza, mas é necessário entender como que eu posso usá-la. Porque né? o próprio texto já fala, no próprio texto, Jesus não condena a riqueza. O que ele condena é a atitude. Uma live dessa semana, eu escutei, eu não gosto muito de usar, mas eu vou usar. Eu escutei um exemplo que é verdade. Nós temos, não vou pôr nem o nome dos jogadores, nós temos jogadores de futebol, vários. Aí aquele rapaz, ele está usando o dom, ele está usando um dom de uma inteligência física, né? Ele tem uma inteligência para o esporte, parabéns, né? Maravilhoso ele jogar daquele jeito. Só que alguns jogadores, eles vão indo pelo quê? Pelas paixões. Ele utiliza para a questão da sexualidade, ele utiliza para a questão da bebida, ele utiliza para a questão do orgulho, da vaidade e outras profissões também. É que eu estou pegando esse porque é bem chocante também. E aí depois, às vezes... E assim, nós temos algumas pessoas, alguns jogadores, que você olha assim, você fica... Nós estamos tão acostumados já, infelizmente, a ver o jogador que vai se perdendo na sua riqueza, mas nós temos alguns, que bom, que servem de exemplo para o mundo todo. Geralmente, não estou falando que é todos, sim. Eu não vou generalizar. Sim. Quando a pessoa já nasce num berço de ouro, ela já está acostumada com aquilo. Quem nunca teve e passa a ter, a possibilidade de deslumbrar aquilo é muito grande. São as ilusões, ela não está acostumada com as facilidades. Então, assim, aí a gente tem que partir do princípio qual? Vou continuar no exemplo do futebol. Se eu vim com um talento, quem me deu esse talento? Foi Deus. Aí eu consegui a oportunidade que eu tanto queria, que era jogar bola. A maioria dos jogadores sai de situações econômicas simples e eles vão começando de uma forma muito bonita, que é ajudar os familiares, tudo. Só que muitos vão se perdendo na ilusão. Sheila, você faria diferente? Talvez não. Talvez eu fizesse igual ou pior. É por isso que é difícil a gente fazer um julgamento, porque eu também não estou acostumado, eu não sei o dia de amanhã, eu ainda vou mais longe, eu me conheço. Eu tenho quase certeza, ou certeza absoluta, que eu ia me perder também. Bom dia, filho. Bom dia, Angelina.
Ô Elaine, deixa eu contar pra você. Ó, tá escondido. Ele quer o brinquedo. E o brinquedo faz barulho, olha lá vem ele. Entendeu? De vez em quando ele vem aqui, ele late, ele apronta, tá escondido, olha. A mãe tá escondendo dele. Porque faz barulho. Vamos lá. Bom, Bebê. no item 3, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, diz a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois maior que a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. Está vendo? Não pretende? Em seguida, contou-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras produziam extraordinariamente. Ele então refletia: que farei, pois não tenho onde guardar toda a minha colheita? Eis o que farei: derrubarei meus celeiros e irei construir os maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens muitos bens, em reserva para vários anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta mesma noite tua alma será reclamada. Então, de que se servirá o que acumulaste? E o que acontece àquele que acumula tesouros para si mesmo, mas que não é rico diante de Deus? Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Você ia falar primeiro? Uma coisa aqui. As pessoas, elas guardam, né? Elas querem acumular tudo quanto é possível, né? Achando que o que está ali, ela vai levar com ela. E não é só essa parte, tá? Eu acumulo um bens enorme. Está servindo para alguém aquilo que eu guardei? Não. Não está servindo para ninguém. Então o que acontece? Uma hora, aí eu desencarno. Valeu a pena ter acumulado tanto? Olha só. Com certeza, não vale a pena e ao mesmo tempo você vai se perdendo novamente. Né? A gente não tem que desperdiçar. Não. Ó, avareza. No dicionário, qualidade ou característica de quem é avarento. Avareza ou sovinice. Nós somos avarentos, será? É a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro, mão de vaca, unha de fome ou muquirana. É um dos 7 pecados capitais, conforme o catolicismo, representado o medo de perder algo que possui. Então eu tenho tanto medo de perder algo que eu vou se segurar. Vai você segurar, avarento, né? Você não faz nem por você e nem pelo outro. Eu falo que um personagem da televisão, Nuno Correia, que ele calculava tudo, ele era avarento, muito avarento. Nós devemos, quando a gente fala sobre a questão da avareza, tem algumas coisas aqui sobre a questão financeira, essas coisas. O nosso Deus, na verdade, Ele quer que nós devemos nos cuidar, lutar para dias melhores, devemos trabalhar, né? Nós devemos trabalhar, nós devemos sim, quando a vida por alguma situação, nós não estamos aqui, se Deus, né, Damião? Se Deus quiséssemos que nós conhecêssemos os nossos passados, não teria o véu do esquecimento. Então, se eu estou passando por uma situação financeira difícil, com problemas, está fácil? Não vou ser hipócrita aqui para vocês. Olha, é fácil passar por um problema financeiro. Não é fácil. Nos tira o sono, não é, Damião? Nos tira o sono, nos deixa nervosos. Então, o Pai Maior não quer falar assim,
olha, você perdeu o seu emprego, você está com problema financeiro, tiraram um pedaço do seu salário agora nessa época da Covid-19, e mesmo assim você fica com um sorriso daqui e aqui. Não, não é isso. Mas existe uma diferença entre ser avarento, né, filho? E entre, na verdade, você se cuidar, né? O Pai Maior, ele fala da gente usar os nossos talentos para com isso e conseguir uma situação digna a si e a sua família. É saudável e importante. Vamos continuar? Vamos. Bom, agora uma das partes que eu acho bonito é Jesus em casa de Zaqueu, que é o item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessando a cidade, havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Pois isso ocorreu antes de todos e subiu num sicômoro para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e vendo, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida? Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se desfraudei alguém no que lhe quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Você sabe o que faz me lembrar essa passagem de Zaqueu? Também Paulo. Tá? Saulo, tá? Que ele era perseguidor. Como as pessoas podem mudar? Estou falando isso? Não, sim. Porque as pessoas podem vão mudar. Podem mudar, sim. Tá? Nós vamos mudar. Todo mundo. Nós vamos mudar. Isso é uma afirmação 100%. Tanto Zaqueu como Saulo, antes de virar Paulo, Saulo era terrível, perseguia os cristãos, matava, né? Era terrível. Ele era matou amiguinho. muitos, não é? E quando ele estava a caminho de Damasco, que ele viu aquele clarão, não é? Sim. Dali saiu a voz de Jesus, ele caiu em si. Ali foi uma transformação do homem velho para o homem novo. Sim. Zaqueu representa quem também? Porque... representa nós. E Jesus viu em Zaqueu, tá? Que Zaqueu tinha algo de bom. Sim. Tá? Os outros que se julgavam melhores que Zaqueu, eles conseguiram? Não, eles julgaram primeiro, não é? Mas algum deles tentou fazer algo diferente como Zaqueu? Zaqueu, tudo bem, não estou falando na parte nem financeira, tá? Uma parte moral de si mesmo, de se mudar. Tem algumas pontuações que eu vou estar lendo aqui para o Damião e nós estávamos refletindo juntos. Quantas vezes nós julgamos nosso irmão? Várias vezes. Quantas vezes nós não acreditamos na mudança do nosso eu? Você acredita? São reflexões que a gente... Sabe a liçãozinha que o Evangelho nos traz hoje. Você acredita que você pode mudar? Você acredita na lapidação do seu eu primeiro? Tenha certeza, somos destinados à luz. Cada um ao seu tempo, mas somos centelha divina, filhos do Pai Maior. Logo, deixemos as sombras para nos deixarmos curar e evoluir,
o nosso eu interior. Acolha-se. Tem uma... Você quer ler a mensagem, filho? Aqui, ó, antes ao próximo. Um pouquinho. Eu gosto de escutar a tua voz. Ai, deixa de graça. Ante ao próximo. Quando as circunstâncias nos ofereçam incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemo-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomeamos por nosso Mestre Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, se não por gleba inculta que lhe cabia arrotear e semear? Como teria apreciado as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Fossem quais fossem as crises, jamais perdia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir e situando no futuro a concretização dos seus luminosos objetivos. Jesus não perdia os objetivos dele. Se pisar só no meu dedinho pequeno, não precisa pisar forte, né? Eu já perco o meu objetivo. Não é, Damião? Pode ser aqui em casa, nós somos assim, pode ser na rua. Jesus passou por tudo, mas mesmo assim ele não perdia o objetivo dele, um objetivo moral maravilhoso. Nós não somos Jesus. E quem representa melhor Jesus é a parábola do bom samaritano. Linda, né? Nós não somos Jesus, mas nós somos centelhas divinas. Se nós pararmos um pouco, será mesmo que eu tenho que gritar tanto porque o meu irmão, dentro das manias dele, pisou lá no meu dedinho? Quantas vezes você pisou no dedinho do outro? Eu perdi até as contas. Muitos viram Zaqueu, o avarento incorrigível. É o que o Damião estava falando. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bertimeu, a multidão enxergava um infortúnio de um cego. Como nós estamos enxergando o nosso irmão. Porque a gente tem mania de uma coisa, de enxergar aquilo que agrada nossos olhos. Até nas proximidades, né, Damião? Eu só quero ver aquilo que eu quero enxergar. Sim. Não aquilo que é bom. Sim. Então eu faço pré-julgamentos. Sim. E assim, não precisa ir longe. Naquele dia você é, como diz o ditado, você amanheceu de ovo virado. Não é? Aí eu olho pro Damião, naquele dia eu até crio. Tem vezes que eu brinco com ele. Eu crio umas frases, tem dia que é brincadeira. A maioria, nesses dias é brincadeira. Eu crio uma frase, tá vendo? Tal coisa, só pra brincar. Eu e a Vanessa caem na risada. Mas tem um dia que eu tô de ovo virado. E aí a minha mente vai criar uma sombra. Em cima, os meus pensamentos vão se movimentar. Aí vem a discórdia. Aí eu pego e pá. Isso é um adultério também. É um adultério, lógico que é. E aí eu crio aquela sombra, eu crio uma opinião sobre o Damião, aquela pessoa convive ali todo dia comigo. E eu tô falando, lógico que ele tem as virtudes e os defeitos eu também. Todos temos. Né, filho? Mas na verdade eu tô criando, aumentando, fomentando. Aí quando eu tiver feito bem o meu bolo, a gente faz isso. Aquele bolo bem danado, aí você joga na pessoa, pá. E aí, aí você desarmoniza a casa, desarmoniza naquele momento as suas vibrações, a você mesmo. São seus olhos. Você desarmoniza algo que você deveria conservar sempre, tempo, né? Que é o seu santuário doméstico. Então, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente, suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. E Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsidiada por seus 7 espíritos infelizes,
reconheceu a criatura decidida a renovar-se e que lhe seria mais tarde a mensageira da própria ressurreição. Empero que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo 3 vezes, descobriu o amigo sincero, que convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agitaram no caminho da fé, mas não permita que eles te venham conduzir ao desânimo ou à negação. Procure enumerá-la por fora, com as pupilas de Jesus a encontrá-las. Quantas vezes você foi julgado, Damião? Não conta. Eu até dou risada. E quantas vezes eu também já não julguei? Sim. Quantas vezes vocês, meus amigos, foram julgados? E você olha assim e fala, meu Deus, não foi nada disso que eu pensei. Porque naquele momento você tem certeza no seu coração. Porque assim, mesmo que você esteja errado, ninguém tem o direito de julgar. Mas sabe aquele momento que você fala, meu Deus, quantas vezes nós somos julgados, né, filho? Sublime compreensão. A balsamizar-se por dentro. Feito isso, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos. Não há um modo de barreiras intransponíveis na senda de elevação espiritual, e sim reconhecê-los-emos por necessidades justas e inevitáveis do campo de serviço em que fomos chamados a produzir. No bem da humanidade, nós viemos trabalhar no bem da humanidade. Qual o bem que você fez hoje? Ele acabou de acordar, que ele trabalhou à noite. Mas estamos fazendo, dentro do nosso possível, todos nós, um bem. Vocês estão fazendo um bem conosco, nós estamos fazendo com eles, né, filho? Quando nós paramos e pensamos no coletivo e não no individual. Sim. Porque o que conta mesmo é o coletivo. O bem que você faz para o próximo retorna para você em dobro. Sim. A gente nunca deve esquecer isso. Sim. Eu já estou terminando aqui, gente. E nós mesmos, aí trabalhando e abençoando, como Jesus abençoou e trabalhou. Esse é um capítulo essa é uma fala de Emanuel. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz a significativas reflexões. Por ele compreendemos que há, como sempre houve, e haverá certas almas que se entregam ao mal. Infelizmente, ainda nós temos, e vamos ter por um bom tempo, almas que se entregam ao mal, apenas porque não foram despertadas para o bem. Olha que beleza. E foi o que aconteceu com Zaqueu na hora que ele viu Jesus, na hora que Jesus percebeu o potencial de Zaqueu. Sim. O que aconteceu? Um despertar de consciência. Eu falo assim para vocês, olha gente, ontem eu aqui em casa não me comportei muito bem, eu tive atitudes más. Opa, mas hoje eu estou aqui, não, Sueli, olha o teu termômetro, vamos despertar para atitudes boas, né, filho? Almas que se preservam, contudo, alguns escaninos indenes às misérias e torpezas mundanas, constituindo-se de terreno fértil, onde o semente dos ideais pobres e generosos pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Quem disse que o seu irmão não pode mudar? Quem foi? Aonde está escrito isso? Em nenhum lugar. Quem diz que você não pode fazer uma mudança em você? Quem disse que você já não está fazendo? Quem disse que nós não podemos florescer, né? Quem foi? Aonde está escrito isso? E outra coisa, você concorda, Damião, comigo, que nós estamos indo contra a lei de Deus quando a gente fala isso? Com certeza. Porque ele acredita nos seus filhos. Tanto que ele nos dá a oportunidade de voltar sempre. Nos dá essa oportunidade da reencarnação, de você voltar sempre que for necessário. É teimosia. Se eu tiver errado, você me fala. É teimosia. Se eu já tenho alguns saberes e já fui despertadas por alguns sintomas do bem, é teimosia eu continuar camelando ali no erro. Mas, né?
Então, assim, essas várias encarnações que o Damião fala, elas são extremamente necessárias e nós vamos voltar sim, mas que a gente possa fazer o melhor nessa, né, filho? Com certeza. Zaqueu era uma dessas almas, arrecadador de impostos, enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas, o despeito disso, a doutrina do Mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejos de conhecê-lo. Jesus sempre nos convida à reflexão. Como estou olhando as pessoas? Quem é o servo bom? Quais as motivações dos meus irmãos? O que motiva o meu irmão ser daquele jeito? O que motiva uma mãe agora, no nosso Brasil? Ela, veja bem que eu vou colocar, não é certo, mas o que motiva uma mãe, nesse momento que os filhos passam fome, de repente ela foi lá no mercado, que nós já vimos essa cena. Ela foi lá no mercado e ela escondeu 2 pacotes de bolacha no bolso. Ela está certa? Não. Ela está roubando? Tá. Mas qual é a história daquela pessoa? Né? Ninguém está... Para a gente julgar alguém, a gente tem que vestir o calçado deles e caminhar. Eu não estou falando que ela está certa, mas eu estou contando um fato real que aconteceu. Quais são as minhas motivações? Como estou olhando a vida? O que me motiva? Como estou olhando a vida e as pessoas? Como sou por dentro? Vivo num mundo de aparência? O que passava no coração de Zaqueu? O Damião, ele deu um exemplo, né, lindo do nosso amiguinho, que mudou tanto, né? Saulo. Lindo, 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 lindo. Foi uma das maiores transformações, né, da humanidade, para mim. Sim. Uma das maiores, se não for uma das maiores, foi a maior. Sim, sim. Que é o que ele era e depois o que ele passou a ser. Sim, né? Sim. Tanto que se você, pelas cartas de Paulo aos Coríntios, sim, você vai ver muita coisa, tá? Então você é um exemplo. Saulo foi um exemplo. Damião sempre fala dele, né? Por causa de algumas coleções, alguns livros que ele lê, ele sempre fala. E assim, eu estou aqui falando disso aqui, eu lembrei do exemplo dele, que é lindíssimo, né, filho? Quando vocês puderem, vocês leiam Paulo e Estevão. Ele fala assim. Lindo esse livro. Vocês vão gostar muito. Vocês vão ver um exemplo de vida ali. Uma lição que vocês vão guardar para sempre. É um livro lindo. Eu já li umas 4 vezes, eu vou ler 6, 7, 8, quantas for necessário. Porque enriquece a gente. Sim. Tem algumas anotações que eu e ele colocamos lá no videozinho que está no coisa. Vamos olhar mais além, vamos tirar as traves dos nossos olhos. Estamos tão embriagados por nós mesmos, pelo nosso individualismo, que nós somos os primeiros a julgar, a criticar e crucificamos as pessoas. Às vezes, quando eu começo a falar, eu falo, Luísa, fica calada. Atualmente, agora, eu e ele, nós estamos assim, seu Luísa, fica calada, fica, você não sabe nada, você não sabe a história da pessoa, e quem é você para, né? Mas nós falamos de justiça. Com a medida que mediste, será medido. Vamos tirar. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Emmanuel. Vamos lá? Vamos lá. Parábola do mal rico. Jesus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Um pobre chamado Lázaro jazia à porta, todo coberto de úlcera. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele, e aos cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estava em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abrão e Lázaro em seu seio. E gritando disse-lhe essas palavras: Pai Abrão,
tenha piedade de mim e envia-me Lázaro para que eu lhe molhe a ponta do seu dedo na água e refresque minha língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abrão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, para sempre um grande abismo entre vós, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não podem, assim como daí não podem atravessar para junto de nós. O rico replicou, então: Eu te suplico, pai Abrão, que eu envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho sobre essas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Abrão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abrão, disse ele, se alguém entre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. E Abrão lhe disse: se eles não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditariam ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Porque tudo que a gente tem aqui é um grande aprendizado. E tudo nos foi dado, né, filho? A gente tem mania da nossa... Entra aqui a avareza, sim, tá? Sim. E o egoísmo, que a gente não repara aquele que necessita tanto da gente, não é? São os invisíveis. Nós vamos ficando na nossa ingratidão porque assim, vocês perguntarem assim hoje pra mim, Sueli, você pode fazer alguma coisa? Assim, posso. Mas você tá fazendo? Não. Entendeu? E todos nós podemos fazer um pouquinho mais. Todos A nós. dificuldade que nós atravessamos na vida Sim. serve de lição pra gente. Sim, sim. Tá? Que é através das dificuldades. Por que o que estava no chão, pegando as migalhas, ele foi o reino dos céus, que os céus somos nós que criamos, né? Por que ele foi para lá? Porque ele, dentro das suas dificuldades, ele conseguiu não se revoltar contra ninguém. Sim. Tá? Ele usou de humildade com ele mesmo. Sim. O outro, que estava sentado na mesa, com a sua fartura, Sim. com tudo que tinha de bom, o que nem você falou, É. ele não viu o invisível. Eu coloquei ontem no videozinho que tá lá, a figura do tio Patinhas. A gente amava ler a historinha do tio Patinhas, né? Mas o tio Patinhas quem era? O avarento. O tio Patinhas é o avarento. Aí aí uma mulher cheia de sacolas e uma pessoa com a mãozinha assim. Depois vocês deem uma olhada. Tem a casa, tem a comida. Opa! Deus abençoa. Deus quer que a gente tenha a casa, tenha tudo isso. E aí, nessa situação, ele falando, eu lembrei da avareza, das imagens, essa questão, quantas vezes será que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque sem querer a gente humilha outra pessoa. Às vezes você chega e fala assim, nossa, hoje de manhã eu comprei tal coisa, tomei um café tão gostoso com a minha família. Aí tem alguns irmãos, e nós também temos que nos vigiar, que você vê, que você fala uma coisa, você está tão feliz, aí a pessoa em cima daquilo, ela faz uma montanha de uma situação que vai até humilhando o outro. Né? Ou às vezes até, infelizmente, ela vai colocando algumas pontuações que aquilo que para você é tão gostoso, vai ir na feira e comer um pastel, nossa, é maravilhoso, para mim aí a pessoa acha aquilo tão pequeno e vai utilizando de artifício de colocar para baixo, né, Damião? Que humilhamos nossos irmãos quando ele estava lá no chão, pegando. Será que a gente humilha? Será que a gente vê uma pessoa que a pessoa já não está bem, você vai lá e pá! É por isso que ele fala aqui, ó, se você reparar aqui no que ele está dizendo aqui, se ele não é capaz de escutar o que os profetas falam, tá? Ele está morto. Sim. Morto por quê? Porque para a vida, não despertou. Para a vida futura. A sua consciência não despertou. Perfeito, então perfeito. Ele se encontra morto.
Ele Sim. passa a viver na hora em que ele desperta a sua consciência, ele começa a enxergar Sim. o irmão como ele gostaria que o irmão visse ele. Sim, Tá? sim, Aí sim, ele nasceu. sim. Opa! Ele viveu. Opa, Nasceu não, viveu. Não, é o que você falou. Ele nasceu, filho, tá certo. Sim, tá certo. É o despertar da sua consciência. Porque quando você desperta, você nasce, filho, tá perfeito. Aí ele começa a escutar. Tá? Tá certo. Que aqui não pai E quem é o outro, na verdade? É aquele que não consegue enxergar no outro as suas necessidades. Sim. E são tantas as necessidades. Sim. Tá? Nós estamos indiferentes, muitas vezes, àqueles que nos batem a porta. Muitas vezes presos no nosso egoísmo. Quem são os Lázaros que batem na minha porta e na sua porta também? É melhor nem pensar, porque meu coração... Quem são os Lázaros que eu deixei de abrir a porta? Que muitas vezes nós não enxergamos, vamos enxergá-los. Quem são os Lázaros da sua vida? Quem são os Lázaros da sua vida? E quem, na verdade, é Zaqueu? É uma reflexão que a gente tem que estar pensando. Muitas vezes, em detalhes, a gente tem que pôr o evangelho para o dia a dia. Muitas vezes, no detalhe, nós usamos de frieza. A pessoa está mal, eu sou muito tagarela, então eu tenho que me vigiar. Porque às vezes a pessoa não está bem, ela não está bem, ela está falando, oi, não estou bem, para de falar, presta atenção em mim, não é? Você assim, oi, olha, eu não estou bem, Sueli, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu, quê? Porque eu não fecho a boca. Então assim, aquela pessoa não está bem, aí naquele momento, usamos de frieza, é uma forma. Indiferença é cristalização do sentimento, frase de Emmanuel. Perfeito. Será que nossos irmãos estão encontrando um Deus em nós, um Deus de ajuda, de empatia e de amor? Preciso usar a lei do amor. Perceber quem está ao meu redor. Será que você percebeu o seu irmão? Precisamos perceber nosso semelhante. Às vezes a gente coloca sempre como... Eu mesmo me confundo um pouco, porque eu sou de imagem, né? Aí eu tô falando aqui, eu vejo... o meu irmão morador de rua. Para, Sueli. Será que eu percebo quando o Damião não tá bem? Ou será que eu tô tanto na minha dor que... tá tudo bem. Será que eu não percebo o limite? Porque ele é muito brincalhão. Será que eu percebo quando naquele dia realmente ele não tá brincando e eu tenho que falar, não, Damião, o que tá acontecendo? Né, filho? Quem são os Lázaros da nossa vida? Eu sou Zaqueu ou eu sou Lázaro? Eu sou quem? Quem eu quero ser, né? Eu sou aquele que aponta? É bom. Assim, a gente fala assim, viu, meus amores? Não é pra gente ficar em depressão a tarde toda. Não. Não. É pra gente movimentar as emoções que estão dentro da gente. Falar, vamos lá. Bom. Parábolas é o item 6º, tá? Parábola dos talentos. Também é maravilhoso essa parábola dos talentos, viu? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo diferente capacidade de cada um, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido um só, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois o senhor disse, servos, voltei. E foi justar suas contas, e aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe, Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos, eis aqui além daqueles outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu, ó servo bom e fiel, como foste fiel nas minhas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Isso aqui chega até a arrepiar. Vem outro a lagar-te com o teu senhor. Aquele tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele
Ele disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos, eis aqui além desses outros 2, e eu ganhei. Seu senhor respondeu: ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu estabelecerei sobre muitas outras, vem alegar-te com o teu senhor. Veio por fim aquele que só tinha recebido 1 talento. Ele disse: Senhor, sei que és um homem bom, um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra, eis aqui e devolvo, e o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei, e quando aonde não espalhei devia, pois meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que ele tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se àquele que já tem, e ficará em abundância, mas aquele que nada tem, tirar-lhes a mesmo que pareces ter. E o que se atire em servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Aqui ele está falando das pessoas preguiçosas. Preguiçosa. Aquelas que não produzem nada. Tá? Porque os outros, não é que eles foram, como é que você pode falar? Ambiciosos. Não é? Deus dá um talento para cada um. Esse talento, ele tem que ser... aquelas pessoas que não utilizam o seu próprio talento. Porque todos temos. Todos temos os talentos, tá? Então você tem que colocar, você tem que desenvolver esses talentos em benefício de alguém. Sim. Tá? Se você não faz nada e fica na inércia, você é uma pessoa preguiçosa. É como se estivesse sentado. Eu sempre penso que é como se eu estivesse sentado na estação do VLT, aqui, todos passando. Eu fico lá sentada manhã, tarde, noite, parada. Não tem aquele negócio? Eu não fiz o bem. Mas eu também não fiz o mal. Não fiz o mal, mas também não fiz o bem. Eu não fiz nada. Não fez nada. Você errou? Errou. Porque você não foi criado para ficar ali parado. Não. Tá? Mas nós viemos pra cá. Gente, tá uma confusão aqui embaixo. Ai, me desculpa, eu tenho que ir. Tá uma confusão aqui embaixo, mas a gente tem que ficar aqui embaixo, modo de falar, né? Nós temos que ficar aqui na terra e fazermos o nosso melhor. Aí você vai ficar aqui e ainda vai ficar parado? Não, vamos se movimentar, parar com isso. Por quê? Por isso é que ele deu tanto valor para aqueles que ele multiplicou. Os talentos, na verdade, que ele quer falar são as suas boas ações e o que você faz para se melhorar. Lê essa parte aqui para mim, por favor, e eu leio outra parte. Essa aqui, daqui. Ó, tem algumas anotações que nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. É lindíssimo, tudo é lindíssimo, mas ele vai ler uma parte e eu leio outra. O capítulo 16 vem nos chamar a atenção quanto à responsabilidade dos bens que nós temos no mundo, na nossa sociedade. Precisamos refletir na humanidade. Esquecemos que a nossa riqueza é um talento concedido por Deus. Aquilo que nós possuímos de recursos materiais, esquecemos que é uma concessão divina. Uma concessão divina. Ainda há muitas situações que ferem a lei divina. Uma sociedade ainda com desigualdade, o egoísmo ainda domina o coração dos homens. Muitos também são privados intelectualmente pela falta de percepção do homem. Quanto às questões financeiras, o homem ainda não pensa numa sociedade igualitária. Estamos presos ao nosso egoísmo, ao homem velho. Como lidamos com nossos bens divinos? O que você faz com o que lhe é dado? Qual a necessidade, a capacidade de cada um? Temos visões equivocadas. Uma das formas mais difíceis para o espírito humano
é a prova da riqueza. Uma riqueza muito grande é uma responsabilidade imensa com seu próximo, fardo imenso. A lei do trabalho, a multiplicação dos talentos. O dinheiro é o recurso para fazer com que seus braços cheguem aonde é capaz de alcançar. Hoje nós estamos ali, ó, tentando. Hoje nós estamos amiguinho do Emanuel. Oh, meu Deus. O dinheiro, outra frase do Emanuel. O dinheiro é o recurso para fazer com que os seus braços cheguem aonde não é capaz de alcançar. Então eu tenho dinheiro e eu vou alcançar daquele meu irmão através de criação de empresas, trabalho, salários justos e assim vai. Porque a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Sim, mas se todas as pessoas que foram beneficiadas, graças ao meu bom Deus, a ter uma riqueza, eles começassem a, né, uma opinião minha, sou Eli agora falando aqui, não é o Evangelho. E aí essas pessoas colocassem o trabalhador que hoje em dia se dá um salário mínimo, não, em vez do salário mínimo ser 1.000, eu vou dar 3.000, porque eu tenho riqueza para isso, eu vou valorizar cada emprego. Olha como, e é o que você falou, a pessoa ia estar usando o talento dela e o rico estaria também, né, filho? Fazendo a sua parte. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Outra frase do Emanuel. Quem gosta de reler, viu, gente? Está tudo lá nas anotações. Então, todos os talentos que nos são confiados são recursos divinos na nossa escala da evolução. Todos os talentos são importantes. Tem uma parte aqui, os talentos, que eu achei bem interessante. Os talentos podem significar também outras manifestações do Pai Celestial, concedidas aos 3 servidores. O primeiro transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita, irmão X, Humberto de Campos. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso. Pode ver, quando nós temos medo, a gente sai do lugar. Eu tô com medo. Vamos? Não, eu tô com medo. Eu tô com medo de ir na entrevista, eu tô com medo das pessoas me valorizarem, eu tô com medo e aí eu gaguejo e eu fico tão nervoso que eu nem... Não, tenta, arrisca, né? Eu tô com medo de pedir desculpas, eu tô com medo. O medo é uma trave. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contará apenas com um talento e temerá lutar para valorizá-lo. Quando aconteceu ao servidor indigente da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejaria. E recolhem-se à ociosidade, que o Damião falando, alegando o medo da ação. Não, gente, não pode. Não pode. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria e medo da dor. Tem uma tabelinha na internet que nós colocamos, tá assim: talento, ação, resultado. Eu vou ler o talento primeiro, depois a ação, depois o resultado. Saúde, talento. A ação, respeitando. Qual o resultado? Tempo. Riqueza, espalhando, eu tenho a gratidão. Habilidade, usando, eu tenho a estima. Eu vou voltar. Saúde, eu tenho saúde. Respeitando, eu tenho tempo. Riqueza, espalhando, terei a gratidão. Habilidade, usando, terei a estima. Discernimento, movimentando, terei o equilíbrio. Autoridade, distribuindo, terei a ordem. Inteligência, elevando, terei o trabalho. Poder, submetendo à vontade de Deus, terei o progresso. A dor que a gente não quer, mas ela é a aprendizagem. Examinando-a, compreendendo-a, iluminação do caminho. Olha, se vocês olharem na internet, foi uma... Como é que é, filho? Foi uma anotação
que nós achamos, na verdade, uma anotaçãozinha ali, ó. Não tem uma explicação nem embaixo nem em cima. De uma palestra, não tem nem o nome da pessoa, mas linda. Não, é ali. Não, no celular. Ah, no celular tem sim. Foi boa. Ó, aqui, a Elaine, desculpa, eu cismei que a Elaine é Ana. Gente, nossa amiga nova é a Elaine. Ela fala que aqui em casa, por causa que ela é veterinária, não daria para fazer live. Ia aparecer gatinho, canil, teria que ser legendado, por causa dos bichinhos lindos que ela tem. A Lima, ela tá dando bom dia, tá participando. A Janaína tá dando bom dia para nós. A Lima fala que ela já leu 3 vezes Paulo e Estevão, que é muito lindo. Bom dia, Luciano. Ontem eu falei pro Luciano, desculpa, Luciano, não vou comentar aqui, que ele lembra meu pai, viúvo, lindo, que cuidava das filhas. Parabéns, pai. Parabéns por cuidar das suas filhas tão lindamente. Bom dia, pessoal. Bom dia a algumas pessoas que não escreveram, que eu vi que estão por aqui. Bom. Quem quiser ir colocando, é só falar. Vai aqui, Não, bom. pode continuar, depois a gente volta. No item 7, que já faz parte das parábolas, claro, mas só que aqui já não é como versículos, né? Utilidade providencial da fortuna. Aqui eu comecei a colocar tópicos. Todos os outros ele foi lendo inteiro, a parábola. Tá. Mas aqui eu comecei a colocar tópicos, como é muito grande e vai se tornar repetitivo, é melhor para a gente. Aí vocês pegam e começam, e leem, né? Inteiro para vocês melhor entender, tá? Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como poderia interferir-se de certas palavras de Jesus, ser interpretadas segundo a letra e não segundo a essência? Deus, que a concede, estaria colocando nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamentos, esse que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às suas tentações que traz consigo e a fascinação que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Produz tal vertigem que muitas vezes vê-se aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente sua primeira posição, esquecer os que partilharam com ele e os que lhe ajudaram, tornando-se egoísta e vaidoso. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que o torne impossível e que não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, assim como certos venenos podem devolver a saúde se empregados oportunamente e com discernimento. Aqui, né, a riqueza. Nem vamos repetir. Semana que vem um de nós fica rico. Pronto, ganhou na loto. Opa, não quero. Não é nada disso. A riqueza movimentada no bem. O que você vai fazer com essa sua riqueza? Que é a história dos jogadores e de tantas profissões e tantas pessoas. A maioria dos meninos saíram de situações econômicas extremamente difíceis e eles receberam aquele banquete. Mas você tem que saber lidar com o banquete, senão você se lambuza e ainda fica doente. Né? E vira uma doença. Tem muitos que se perdem no caminho das drogas e das ilusões, das paixões, da questão das mulheres, né? Se perde muito mesmo. E geralmente, foi o que eu falei, quando você já nasce num berço de ouro, você já está acostumado com aquela situação. Na maioria das vezes, não vou falar que são todos, tá? Que a pessoa não está acostumada com aquilo lá. Aí ela pega. É igual criança que nunca comeu doce. Sim. Né? Não tem
uma pessoa que oriente, que mostre, né? Então ela se deixa se levar pelas ilusões da vida. Sim. E acaba cometendo várias barbaridades. E é o que é contra ela mesma. Sim. E aqui, ó, eles chamam a atenção uma parte bem legal que o Damião estava falando. Mas do fato da riqueza tornar a estrada difícil, não resulta que a torne impossível. Opa, não é fácil lidar com o dinheiro, com as ilusões. Opa, vou chegar no shopping e vou comprar não sei quantas coisas. Não é fácil se controlar, né? Mas, não é fácil, mas nós podemos. E que não possa tornar-se um meio de salvação. Então, eu posso utilizar a minha riqueza como meio de salvação para muitos, nas mãos daquele que sabe servir-se dela. Assim como certos venenos podem devolver a saúde, ser empregados oportunamente e com discernimento. Se eu tiver discernimento, essa riqueza pode abrir portas para tantas pessoas. Tanta gente. Você vai ter o seu bem-estar, assim, de uma forma muito tranquila, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai proporcionar o bem-estar para tantos. Pode devolver a saúde, Sim. ser empregados oportunamente e com discernimento, que você acabou de falar, tá? Ninguém está condenando a riqueza. O problema é o que você faz com ela. O Damião fala uma coisa que eu acho tão engraçadinho assim, eu olho, porque às vezes a gente tem aqui umas, vamos comprar tal coisa, né? Uma coisa, vamos comprar tal coisa? Aí o Damião olha, roda, né? Damião, ou senão ele fala, Sueli. E ele usa um termo, ele, não, isso é preciosismo. E aí, quando ele chega na palavra preciosismo, é aquele momento que ele fala assim, não vou comprar, isso é exagero, não vou comprar, não há necessidade, não vou comprar, isso é supérfluo. Tem aquele momento, tem aquele dia que a gente, por causa da... Eu não li, eu vou ver se eu acho aqui. Tem aquele dia que, por causa da... Está lá no grupo. Que por causa dos nossos exageros, a gente compra umas coisas e faz umas coisas que, meu Deus do céu, que não tem nada a ver, que são a questão, eu coloquei lá no grupo a questão da compulsão. Eu não estou achando aqui agora, mas está lá da compulsão, que fala sobre essa questão também, né? Vai entrar, cuidado com as nossas compulsões, né, filho? Seguindo. Bom, indo mais adiante, no item 7, se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se até chega a provocar tantos crimes, é preciso atribuir isso não à coisa em si, mas ao homem que dela abusa, Sim. Como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso. O que mais lhe poderia ser útil é a consequência do estado de inferioridade Sim. do mundo terrestre. Se a riqueza não pudesse produzir senão o mal, Deus a teria posto sobre a terra. Cabe ao homem extrair o bem dela. Se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é incontestavelmente um poderoso elemento do progresso intelectual. Por que ele está falando intelectual? Porque através do dinheiro as pessoas investem em pesquisas, não é? Sim. Essas pesquisas vão trazer o quê? Eles vão descobrir remédio, vão descobrir várias coisas. Sim. Mas para isso precisa de um investimento, né? E a fortuna entra aí, né? Entra na parte da educação, o investimento que tanto a gente, aqui no Brasil, vamos falar o que acontece aqui no país, no Brasil, né? O brasileiro, ele é um povo inteligente. Cheio de talentos. O que falta é investimento na área de pesquisa, por exemplo. Sim. Se nós tivéssemos mais investimento em pesquisa... Se nós estivéssemos no bem, que nós não estamos, se o poder, a ganância, a avareza, o egoísmo, está tudo relacionado
aí, nós estamos vivendo isso. Mas se nós estivéssemos no bem e os nossos irmãos realmente estivessem vibrando várias situações, nós teríamos uma educação, uma saúde, tudo muito bem distribuído. E a parte intelectual, para as pessoas não se preocupam com isso, né? Nem o próprio Sim. povo se preocupa. Alguns aparecem no Evangelho e algumas colocações, né? Que nós temos jovens, pessoas de todas as idades com talentos maravilhosos, mas elas tinham até um sonho de uma situação. Elas tiveram que abafar. Eu sou excelente em química, matemática, eu seria um engenheiro químico maravilhoso, mas eu não pude ir até lá, porque eu vivo dentro de uma situação econômica no Brasil que não dá. Se fosse bem distribuído, né? No finalzinho do item 7, pode terminar? Não pode. Para trabalhos que são obras de séculos, o homem deve ir buscar materiais até nas estranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-lo mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los é preciso recursos, foi o que eu acabei de falar. Você não se faz pesquisa sem recursos. Não. Tá? A necessidade faz criar a riqueza, como ela lhe faz descobrir a ciência, a atividade que se faz necessária devido a esses mesmos trabalhos, cresce e desenvolve a inteligência do homem. Essa inteligência que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-lo a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividades, estímulos ou pesquisas. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Tá? Porque a gente precisa do dinheiro. A gente precisa para determinadas situações. E uma delas é a parte da educação. Do desenvolvimento intelectual, que a gente precisa, através desses recursos. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para desenvolver uma vacina. Você precisa desse recurso. Sim. E precisa de uma pessoa que contenha esse por isso que Deus fala, não é? Sim, por isso que Deus fala, o problema não é o dinheiro, é como o homem usa. Porque com dinheiro eu posso comprar vacina para todo o meu povo, com dinheiro eu posso distribuir de uma forma que tenha tantas coisas maravilhosas. Não é a questão do dinheiro em si, é aquele que manipula o dinheiro que tem o problema. Não sabe manipular, não sabe largar a algema do egoísmo, não sabe largar a algema do orgulho. E acredita, isso que é pior, nossa maior ilusão. Será que eu agradeci hoje esse teto? Será que eu agradeci hoje esse copo que eu comprei? Entendeu? A nossa pior ilusão. Todos os talentos que foram fornecidos, todas as situações, todas essas questões materiais, foram uma questão também que Deus, né? O benefício veio de Deus. E aí eu não agradeço. Tem uma anotação aqui, da minha voltar. Temos uma multidão de ideias a vencer, que nos bombardeia. Multidões de pré-julgamentos de pessoas que não nos são caras. Eu estava aqui recordando, só para recordar uma coisinha aqui. Quando nós somos Zaqueus, Zaqueu quer nos ensinar que tudo isso podemos superar, embalados pelo amor. Esqueça o julgamento do próximo, segue como Zaqueu. Devemos renunciar a algumas algemas que nos fazem mal, mágoas, maledicência, fofoca. Não seremos entendidos por todos, pelo contrário, desconfianças e tantos sentimentos. Devemos dar valor à consciência, Damião falou de consciência, ao Cristo, aos aplausos da consciência, do que aos aplausos do mundo. Então nós devemos dar importância
aos aplausos da nossa consciência e do Cristo em relação a tudo isso, a avareza, como que eu estou me lidando, a distribuição de dinheiro, as pessoas, né, em relação a tantos sentimentos, devemos dar mais valor às flores do que à pedra. O Cristo segue sempre. Essa frase me chamou muita atenção, porque nós temos uma dificuldade enorme de lidar com a dor, né, Damião? Todos nós, com as nossas aflições. E isso é natural, porque nós somos humanos. Mas ele fala, devemos dar mais importância às flores. Se nesse momento você está com algum problema e esse problema está doendo, eu sou solidária à sua dor. Mas eu não posso falar, pare de seguir. Segue sempre, né, filho? Aqui, a gente vai ler essa parte aqui. Vamos ler no final? Ou quer ler agora? Pode ler agora. Aí eu leio a mensagem no final. Bom, o livro que você já conhece, que já apresentamos, Parábolas e Ensinos de Jesus, Carvalho Schutel. A prova da riqueza. Jesus, olhando ao redor de si, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram surpreendidos com essas palavras. Mas Jesus tornou a dizer-lhe: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Os que confiam nas riquezas, é mais difícil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico, né, no reino de Deus. E eles ficaram sobremaneira admirados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus olhando, disse aos homens: é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Aí nós já lemos isso aqui pedacinho, está no começo, tá? A opulência tem suas virtudes, os seus feitos gloriosos, mas são grandes os escolhos dos que se acham na opulência. Espíritos predestinados talvez para concorrerem com maior soma de benefícios para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos. Eles, a mais das vezes, se esquecem da missão que vieram desempenhar. O orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos serves, que não conhecem outros deuses que o do ouro, tem transviado muitas almas, conduzindo-os a rudes e penosas provações. Pelo mau emprego da fortuna que o Criador lhes concedeu para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento de seu semelhante, o homem rico tem mais dificuldade a vencer que o pobre, além de tratar de si e dos seus, além de procurar manter as exigências sociais. Além de estudar e estudar muito, porque dispõe de muito tempo que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo os necessitados do corpo, quer ensinando os ignorantes, dirigindo a todas as palavras de conforto, de coragem e de resignação. Deus não condena a riqueza, e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Como é difícil entrar no reino um rico, no reino dos céus. É mais fácil, disse Jesus, passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico a ser salvado. Essa sentença do mestre vem no apoio das provas que passam aqueles que pediram bens de forma para lhes se oferecer a ocasião de mais benefícios, prestarem ao seu próximo e, portanto, progredirem mais rapidamente. E basta lerem o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, a comunicação do espírito da Condensa Paula. Essa vocês vão ficar arrepiados, viu? Porque quem leu o livro Céu e Inferno, aqui o negócio pega. Desencarnado em 1851, para ver que o dinheiro é também um poderoso auxiliar para conquistar uma fortuna imperecível, que os ladrões não roubaram, as traças não roem e a ferrugem não consome. Aqueles que pediram pobreza, porque não se julgavam à altura de desempenhar os deveres impostos pela riqueza,
devem manter a coragem e resignação, pois a verdadeira fortuna é a que nos proporciona as virtudes que praticamos e das coisas nos cercamos. Aos ricos, repetimos o último trecho da comunicação, dessa condensa. Olha só. E vós, ricos, tendo sempre em mente que a verdadeira fortuna imorredora não existe na terra, procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar o benefício do Todo-Poderoso. Se vocês puderem ver essa parte aqui no livro Céu e Inferno, vocês vão entender melhor que quando a pessoa chega, eu vou simplificar essa explicação que está no livro Céu e Inferno, tá? Ela tem muitos bens materiais aqui. Ela tem muita pessoa que serve ela. Ela acha que quando sair daqui, ela vai ter o mesmo tratamento que lá. Só que quando você chegar no mundo dos espíritos, você vai ser, o que vai colocar na balança? Aquilo que você fez aqui. Qual o tesouro que você está levando na sua mala, né? Isso. E às vezes, na maioria das vezes, aquela pessoa que mal tinha para si, mas que fez muito pelos outros, sim, ela vai ser tratada como? Porque ela pode se iludir. A gente leva aquilo que a gente tem dentro da gente. É a única coisa. E o que é que a gente tem dentro da gente? A inteligência e aquilo tudo que você aprendeu moralmente, você leva. Essas são as qualidades que são colocadas lá. Não o que você acumulou aqui. Porque o que você acumulou aqui fica aqui. Quando ele foi lendo, foi anotando algumas coisas aqui. Cuidado com o bajulador, né? Ele evidencia muitas vezes, eu vou falar com o bajulador, ele evidencia suas qualidades, sim, muitas vezes, tá ali, né? Às vezes, muitas vezes a pessoa nem, mas cuidado, porque às vezes o que acontece? Nós nos confundimos. Ser bom e ser luz não é um favor, é uma obrigação nossa. Cuidado com o bajulador, sabe? Né? Mas é também gostoso, vamos usar de medida. Também é gostoso falar assim, nossa, eu achei tão bonito o que você fez. Você fala obrigada, mas segue, porque na verdade você está fazendo sua obrigação. E nós somos luz, vamos parar de nos enganar. A gente acha que a gente é sombra. Existe o bajulador e existe aquela pessoa que passa para você uma palavra de otimismo e de encorajamento para que você siga em frente. Mas cuidado com algumas pessoas que elas gostam de se... Cuidado, porque às vezes a gente gosta de se alimentar de alguns elogios e a gente vai indo. Se inflama e se perde, né? O que estás fazendo com a sua fortuna? Eu coloquei algumas fortunas que nós temos e nós não enxergamos. A sua fortuna de hoje, da sua saúde, que você está escutando, que você está ali junto conosco, da sua família, dos seus amigos, a sua fortuna dos seus bens materiais dentro do que é possível nesse momento, dos seus amores. O que será também que dentro de uma visão fora da questão material aí de dinheiro, o que será que é fortuna para você? Porque tem gente que vai passar a vida inteira e vai querer mais, e nunca vai estar satisfeito com o que tem. O que será? Geralmente o avarento faz isso, né? Porque ele nunca está satisfeito com o que tem, ele quer sempre mais. Sim. Parece um o Tio Patinhas, né? É o Tio Patinhas, que guardava o Tio Patinhas. Hoje em dia eu gostava tanto de Patinhas, mas hoje eu estou pensando aqui, hoje ele está na minha cabeça. Por que o Tio Patinhas guardava tanto dinheiro, minha gente? Entendeu? Tem uma mensagem aqui antes da oração. Leio, filho? O esposo da pobreza. Júlio Diniz, um espírito. Francisco de Assis, um dia assim, que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia.
E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo a voz de Jesus ouvia. Na doce faina do bem, Francisco ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebes também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, no seivo dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no termo amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. É Chiquinho danado. Graças a Deus. Valesca, Janaína, tem um pessoal aqui que foi dando bom dia, a Lima. Uma live regada de saudade, apareceu a palavra saudade aqui dentro de muitos falando. Saudade, saudade. A Valesca colocou aqui, muito bom. Ser bom é uma obrigação. Não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Muito bom. O que é ser rico para você? Muito bom, né, amiga? Muito bom a gente estudar o Evangelho. Verdade, ser bom é nosso dever e não o nosso mérito. Que um dia eu me torne boa. E todos nós estamos tentando. Não quer saber para mim. A gente faz assim, gente, nessa hora, porque é puxar saco, ele vai falar besteira, entendeu? Ó, aquele negócio do cinema que faz assim, para tudo. Vamos fazer o Evangelho. Esse Damião, meu Deus do céu, me dá um trabalho. Graças a Deus, Pai de infinita bondade. Pai, as lágrimas querem descer, porque é a limpeza da alma, a limpeza de vós me ser, a limpeza de mim, a limpeza de tu, a limpeza de todo mundo, a limpeza que vai varrendo os cantinhos da casa com aquela vassoura que vai limpando, vai organizando, vai sacudindo o pó. Levanta o tapete, menina, levanta o tapete, não esconde embaixo não. Aí embaixo do tapete tem a mágoa, tem a intemperança, tem a saudade, tem tanta coisa que tem que organizar. A saudade é doce, mas a saudade, às vezes, de forma exagerada, ela se torna veneno. Menina, limpa embaixo do tapete, organiza a tua alma, abre a gaveta do seu ser, passa um pano com ternura, acalenta o coração. Pensa, fia, nos bens que já depositaste na tua alma e no seu ser. Aquele bem que bem importa, aquele bem que faz alegria, aquele bem que não te faz sofrer. Larga da ilusão, coloca a gratidão e aquece o bem-querer. Vai, fia querida, caminha, se movimenta e faz a sua luz e a sua essência. Faz da alegria o resplandecer.
E é com muita alegria que todos nós, FIA, agradecemos o amanhecer. Agradecemos essa manhã, agradecemos esse encontro. Agradecemos esse rodopiar. E com muita fé e esperança, na melhora, na colheita da semente, nós vamos se despedir. Graças a Deus pela oportunidade, pelo questionamento do tesouro, da fortuna e da riqueza. O que acreditas, meu filho, que és riqueza e fortuna? O que é o bem, o que é o mal? O Pai Maior vos oferece um banquete do amor. Graças a Deus pela oportunidade de estar no Evangelho nessa manhã com os amigos. E é com muita alegria que nós falamos: abençoa, Pai, a casa de todos vós. Abençoa, Pai, a entrada do semente, que muitas vezes nossos olhos materiais não enxergam. O jardim está cada vez mais florido. Abençoa, abençoa a Dona Chile, abençoa a todos nós, abençoa a nossa casa, aqueles que nos são caros, aqueles que muitas vezes nos faz abalar a estrutura, são nossos irmãos, nossos amigos, que nos trazem aprendizagem. Abençoa, Pai, a todos os irmãos que nesse momento venceram a Covid e aqueles que estão lutando para vencer. Abençoa, Senhor, a todo o Brasil e todo o universo, para que nós colocamos discernimento em nossas mentes e que nós possamos julgar menos, mas escolher das atitudes corretas. Abençoa, Pai, a todos os hospitais, aos presídios e a todos os irmãos. E assim, emanados pela luz de Maria, abençoa, Pai, minha família, o meu marido, o meu parceiro de jornada, que muitas vezes aqui com sono sem dormir, é um guerreiro, sim, Pai, que me aguenta. Abençoa, Pai. E assim nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada pela manhã de hoje, obrigada, meus amigos, obrigada, Damião Onofre. Agora vou fazer bullying com ele, gente. Um bom domingo para todos, que nós tenhamos um final de domingo abençoado, que nós possamos colocar em prática o pouco que a gente aprendemos, que eu tenho certeza que pelo menos um mínimo a gente vai conseguir colocar, porque somos filhos de Deus e criados potencialmente para o bem. Graças a Deus. E não para o mal. Graças Porque o Pai, ele não faz um filho criado para o mal, mas para a gente poder progredir e avançar no caminho do bem. Graças a Deus, fiquem todos com a paz de Jesus. Um beijo no coração de todos.